Olá, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, curtir esse vídeo, comentar sua curiosidade favorita e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus. Agora prepare-se para mergulhar conosco em um tema fascinante e cheio de aprendizados bíblicos. 25 curiosidades sobre a figura de Timóteo e o seu ministério jovem. Vamos lá? Timóteo é uma das figuras mais inspiradoras do Novo Testamento. Jovem, dedicado e cheio de fé. Ele foi um colaborador vital no ministério do apóstolo Paulo. Sua vida e obra são repletas de lições que continuam a impactar gerações. Hoje vamos explorar 25 curiosidades sobre Timóteo que vão aprofundar o seu entendimento sobre ele e motivar a sua caminhada cristã. Vamos começar. Primeiro, Timóteo era de descendência mista. Timóteo era filho de uma judia crente chamada Eunice e de um pai grego. Atos capítulo 16, versículo 1. Essa combinação o tornou uma ponte única entre cultura judaica e gentia. Segundo, a fé de Timóteo foi influenciada por sua família. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice foram fundamentais em sua formação espiritual. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Elas plantaram as sementes da fé em seu coração desde muito cedo. Terceiro, Timóteo conhecia as Escrituras desde a infância. Segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele foi ensinado nas Escrituras desde pequeno. Isso destaca a importância da educação bíblica na formação de jovens. Quarto, ele se destacou como um jovem líder. Timóteo iniciou seu ministério ainda jovem. Paulo chega a escrever em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade. Quinto, Timóteo era um companheiro fiel de Paulo. Ele se tornou um dos colaboradores mais confiáveis de Paulo, acompanhando-o em várias viagens missionárias. Atos capítulo 16, versículo 3. Sexta curiosidade. Timóteo foi circuncidado por causa dos judeus. Embora Paulo pregasse que a circuncisão não fosse necessária para a salvação, Timóteo foi circuncidado para facilitar a pregação entre os judeus, conforme Atos capítulo 16, versículo 3. Sétima, ele recebeu várias tarefas desafiadoras. Paulo confiou a Timóteo a liderança da igreja em Éfeso, uma das mais importantes comunidades cristãs da época. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Oitava curiosidade. Timóteo era um exemplo de fé e comportamento. Paulo exorta Timóteo a ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Nona, ele enfrentou desafios de saúde. Paulo menciona que Timóteo tinha frequentes problemas de saúde e recomenda o uso de um pouco de vinho para aliviar o seu estômago. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Décima curiosidade. Era conhecido por sua timidez. Timóteo tinha uma personalidade mais reservada e talvez lutasse com timidez. Paulo constantemente o encorajava a ser corajoso. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 11ª curiosidade. Timóteo participou da redação de cartas paulinas. Ele é mencionado como coautor de várias epístolas, incluindo 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemon. 12º. Timóteo tinha um espírito servo. Em Filipenses capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, Paulo destaca que Timóteo tinha um espírito único, preocupado com os interesses de Cristo e da igreja. 13ª curiosidade. Ele esteve preso por causa do Evangelho. Embora pouco mencionado, Hebreus capítulo 13, versículo 23, sugere que Timóteo foi preso e depois libertado por causa de sua fé. 14ª. Timóteo era visto como um verdadeiro filho na fé. Paulo chama carinhosamente de verdadeiro filho na fé, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 15ª curiosidade. Ele foi treinado por Paulo. Timóteo foi discipulado diretamente por Paulo, recebendo orientações específicas para seu crescimento espiritual e ministerial. 16ª. Timóteo ajudou a unir a igreja.
Como líder jovem, ele desempenhou um papel crucial na unificação de judeus e gentios na igreja. 17ª curiosidade. Ele participou do Concílio de Jerusalém. Embora não mencionado diretamente, é provável que Timóteo estivesse presente em momentos cruciais, como o Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. 18ª. Timóteo enfrentou heresias. Uma de suas missões era combater falsas doutrinas e manter a pureza do Evangelho em Éfeso. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 3 e 4. 19ª curiosidade. Ele foi um modelo de perseverança. Apesar de jovem com desafios pessoais, Timóteo permaneceu fiel ao seu chamado. 20ª. Timóteo recebeu dons espirituais. Paulo menciona que Timóteo recebeu um dom especial pela imposição das mãos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. 21ª curiosidade. Ele vivia em santidade. A pureza e o compromisso de Timóteo com Deus eram notáveis, tornando um exemplo para outros. 22ª. Seu nome significa honra a Deus. O nome Timóteo deriva do grego e reflete sua vida dedicada a glorificar a Deus. 23ª curiosidade. Ele contribuiu para o crescimento da igreja primitiva. Seu trabalho ajudou a solidificar comunidades cristãs em regiões importantes do mundo antigo. 24ª curiosidade. Timóteo nos inspira a sermos fiéis. Sua vida demonstra que a juventude não é impedimento para servir a Deus poderosamente. E 25ª curiosidade. Ele é lembrado como um grande líder. Timóteo permaneceu fiel até o fim, sendo um exemplo eterno de serviço, humildade e liderança cristã. Conclusão. A vida de Timóteo nos desafia a abraçar o chamado de Deus, independentemente da idade ou das dificuldades. Ele nos mostra que a fé verdadeira é acompanhada de dedicação e coragem, que possamos seguir seu exemplo, confiando que Deus nos capacita para cada boa obra. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Até o próximo vídeo.